Fala guerreira, fala guerreira, tudo jóia? Como é que vocês estão? Sou o professor Moacir, seu aviador da Força Aérea. Já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA. Sou ex-burro em matemática, graças a Deus, ex-burro, né? E a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente vem tratando, que são sobre os números primos. E hoje, se não me falha a memória, é o quarto vídeo. E hoje a gente vai tratar de alguns aspectos bastante interessantes. Como eu já comentei, se não comentei, vou comentar agora, mas a partir desse vídeo e alguma coisa vista já no vídeo anterior, os assuntos começam a ser mais interessantes para aqueles que vão fazer concursos militares. A maioria dos alunos aí, até o vídeo 2 acredito que já atenda bastante aí a necessidade de forma especial para o Enem, para alguns concursos públicos, mas a partir de agora já começa a entrar num conteúdo mais um pouco mais, vamos dizer assim, picuinha, que é mais cobrado em concursos militares, tá bom? Se você não assistiu os vídeos anteriores, vou deixar o card aqui do vídeo anterior e a partir daí você pode acessar todos eles até desde o primeiro, tá bom? Então aperte os cintos, depois da vinheta a gente retorna para trocar mais ideias sobre esse assunto. Abraço! Então estamos de volta e a gente relembra aí para vocês curtirem o canal, se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem, mande suas dúvidas pelo e-mail ou então pelo comentário deste vídeo. Também se sintam à vontade aí para escrever para o meu WhatsApp. Estou à disposição. Importante a gente ajudar, esclarecer as dúvidas e não deixar a bola de neve acumular. Bola de neve na matemática só serve para soterrar a gente e atrapalhar o nosso aprendizado. Então, dando prosseguimento aqui, nós vamos tratar hoje de assuntos bastante interessantes, dentre eles a quantidade de divisores de positivos de um número n que são múltiplos de x. O que ele está querendo aqui? A gente tem trabalhado os divisores do 300, né? Então, inclusive vai ser o nosso exemplo. Divisores. 300 tem lá 18 divisores, que nós já calculamos. Ele quer saber de todos esses divisores, quais seriam aqueles que são múltiplos de 6. A gente tem divisores ali dentro do 300, múltiplos de 2, múltiplos de 3, mas quantos são múltiplos de 6? Eu vou por um exemplo antes de mostrar aqui. Não, eu vou mostrar até a fórmula e depois eu vou explicar. Vou dar o direto, a informação direta para aqueles que assim preferirem. Depois eu explico de onde vem isso aqui que a gente está conversando. Então, determine a quantidade de divisores positivos do número. Esse aqui a gente vai fazer. A gente vai pegar o número n, que é o número dado, dividir pelo aquele múltiplo do número x. Então, a gente divide pelo número x e aí a gente obtém a quantidade de divisores positivos desse resultado. Então, vamos poder, o exemplo, 300 dividido por 6. Eu vou fazer essa divisão, vou obter o número 50. A partir daí eu fatoro 50 e com essa fatoração eu já sei como calcular a quantidade total de divisores positivos. É o produto de cada expoente somado de uma unidade. Então eu vou fazer o expoente do fator primo 2, 1 mais 1, multiplicado pelo expoente do fator primo 5, que é 2, mais 1. Isso vai dar 2 vezes 2 mais 1, 3. 2 vezes 3, que é 6. Agora vamos lá para o caderno e eu vou explicar o porquê. Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Já adianto que isso tem muita coisa a ver com a nossa velha tabuada, né? A gente normalmente estuda a tabuada e a gente mais mecanicamente. E a gente não raciocina muito o que está acontecendo ali, o porquê das coisas. Então vamos lá. Quando eu digo para você quais são os múltiplos do número 2, você vai me dizer que é 2, 4, 6, 8. E por que critério? Qual é o critério
critério para o número ser múltiplo do outro? Vamos dar letras. Qual é o critério do número A ser múltiplo do número B? Bom, para o A ser múltiplo de um número B, deve existir um C tal que B vezes C é igual a A. Aqui está o A. Aqui está o B. Que é sempre o nosso exemplo aqui, o número 2. E aqui está o C. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. É a nossa velha tabuada, a nossa conhecida. Infelizmente tem caído em desuso, muitos professores dizendo que não precisa estudar tabuada, que é uma grande bobagem. Porque quando, na hora do pega para capar, na hora que você vai para uma questão para resolver uma questão de concurso, uma questão de principalmente concurso militar, é importante ter isso aqui na ponta da língua, porque as operações, as contas, você não pode usar calculadora em concursos militares, concursos de modo geral, mas os concursos militares eles trazem muitas contas. Então você não sabe que a tabuada, comece a estudar, que é muito importante. Então esse é o critério. Para o número A ser múltiplo do B, existe um C, tal que B vezes C é igual a A. E vamos voltar para o nosso exemplo lá, que é o 300, são os divisores do 300, que são, vou botar um M aqui, ó, múltiplos de 6. Na fatoração do 300, como é que ela fica? 2 ao quadrado, vezes 1, vezes 1 o quê? Vezes 3 elevado a 1, fiquei com o expoente na cabeça, falei 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Vamos ver se está certo. 4, 5 ao quadrado é 25, 100 vezes 3, 300. Certinho. Então essa é a fatoração do número 300. O que eu vou fazer aqui? Levando em conta esse detalhe do número multiplicado pelo outro gera os múltiplos, o que a gente vai fazer? Dessa fatoração, eu vou isolar o 6. Vou tirar desses fatores primos aí, os fatores primos que formam o número 6. Como? 300 vai ser igual a... Como é que é o 6? Né? 2 vezes 3, os fatores primos que no produto dão 6. Então, vou tirar 2 vezes 3. O que sobra? Sobra o 2. O 3 já foi embora. E sobra o 5 ao quadrado. E isso aqui dá 6 vezes 5 ao quadrado é 25. Vezes 2, 50. Então, isso sobra 6 vezes 50. O que está acontecendo aqui? 6 multiplicado por um número vai me gerar qualquer número. Esse produto vai me gerar os múltiplos do número 6. Múltiplos de 6. Concorda comigo? Vamos agora fatorar esse 50. Vamos escrever de outra forma. Então, 300 é igual a 6. Como é que é o 50 fatorado? É 2 vezes 5 ao quadrado. Já tá aqui em cima. 2 vezes 5 ao quadrado. Concorda que esse produto aí vai ser gerado por todas as combinações possíveis do 2 e do 5 ao quadrado? O 2 ele pode ser o quê? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. É o que a gente já viu com relação aos divisores. A quantidade de divisores de um número. São todas as combinações possíveis. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. O 5 pode ser 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2. Todos esses produtos dessas combinações, o que eles vão me retornar? Eles vão me retornar, quando multiplicados pelo 6, todos os múltiplos do 6. E esses múltiplos do 6, quando a gente tem, nesse exemplo aqui, ó, B vezes C é igual a A. Eu posso dizer que B divide A e que C divide A. Então, nesse resultado aqui, quando eu tiver 6 vezes alguma coisa, 6 vezes outra coisa, e assim sucessivamente,
todos esses valores, que é 6 vezes alguma coisa, ou seja, os múltiplos de 6, eles vão ser divisores do 300. É isso que ele quer, quantidade de divisores do 300 que são múltiplos de 6. A gente pode escrever, aqui dessa forma eu deixei fatorado, 300 igual a 6 vezes o número que sobrou quando eu tiro o 6. Mas conforme o slide nos mostrou, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, para eu não fazer essa fatoração toda, eu simplesmente divido 300 pelo o número que eu estou procurando, que foi me dado na questão, que é comum com 6, é múltiplo, né? O múltiplo que a questão está me dando, eu divido o número n por esse múltiplo, e o que sobrar vai ser justamente aquele, no nosso caso aqui, o 50. E aí, fatorando 50, eu obtenho o que eu quero. Tá joia? Vou voltar para o slide aqui. Eu tive que dar uma interrompida aqui, que a máquina daqui de casa parece um 630. Pra quem conhece os aviões da FAB aí, uma barulheira do caramba. Então, vamos prosseguir aqui. Perdão, vamos lá. Prosseguindo aqui. Agora eu quero saber a soma dos divisores naturais de um número. Imagine se você pega aquela quantidade de divisores do número 300 que a gente calculou. São 18 divisores. Imagina você pegando aquela quantidade enorme de divisores e somar um por um. Mas existe uma forma da gente fazer isso sem precisar calcular todos os divisores e depois somar um por um. Então eu vou pegar sempre, eu tenho que partir sempre dos divisores, da forma fatorada do número. Tendo isso aqui como início, um número fatorado da forma fator primo A elevado a x, vezes o fator primo B elevado a y, e vezes o fator c elevado a z. O que vai me dar? Como é que eu obtenho a soma de todos os divisores naturais de um número, ou divisores positivos? Eu pego primeiro fator primo, vou botar aqui a ponta do laser, eu pego o primeiro fator primo, elevo ao seu expoente e adiciono uma unidade, menos 1, dividido, o denominador sempre vai ser o fator primo menos uma unidade. Multiplico pela mesma coisa do número seguinte. Então, o fator primo seguinte, elevado ao seu expoente mais 1, disso tudo menos 1, denominador b menos 1, e assim sucessivamente. Mas, de novo, como é que a gente chega nisso aqui? Então, a fórmula, ela parece até assustador, não é? A fórmula, lembre-se do seguinte, tem também uma como é que você dizer, uma linha de professores que acham que fórmula é desnecessário. Nem sempre. A fórmula, claro, é ótimo você saber de onde ela veio, mas a fórmula, principalmente em determinados concursos, ela é tua amiga. Você não tem tempo para ficar deduzindo fórmula, nem sabendo ver, tem que decorar a fórmula, não tem jeito. Mas vamos saber de onde veio isso aqui, né? Vamos dar fazer um raciocínio aqui em cima disso, em cima de um detalhe, que a gente vai ver de onde ela veio. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar de forma bastante simples um número que foi fatorado na forma de um fator primo elevado a um determinado expoente. Então, esse número n, ele é da forma a elevado a nzinho, beleza? A gente sabe que todos os fatores primos, ou melhor, todos os divisores, eles são obtidos por todas as combinações possíveis dos fatores primos que constituem esse número. Nesse caso aqui, como ele só tem um fator primo, que é a elevado a n, como é que fica a soma de todos os divisores dele? Bom, o a ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, até n. Então a soma vou representar assim, ó, a soma dos divisores do número n, ele é da forma a0 mais a1, a elevado a 1, mais a elevado a 2, mais a elevado a 3,
assim sucessivamente. Penúltimo vai ser a elevado a n menos 1 e o último vai ser a elevado a n. Essa é a soma dos divisores do número n. Vamos olhar partido, vamos ver o que está acontecendo aqui, como é que está sendo a formação desses divisores. Existe algum padrão de relacionamento entre eles que assim a gente consegue obter um padrão de formação? Olha para o segundo divisor, que é o a elevado a 1. Vê se o a elevado a 1 não seria a elevado a 0, que eu vou representar como 1, vezes o próprio a. Seria, né? Vamos ver o A2 agora. A elevado ao quadrado. Não seria o anterior, que é A elevado a 1, vezes A? Também. E o A3, A elevado ao cubo? Não seria o anterior, que é A ao quadrado, vezes A? Vamos prosseguir até o A elevado a N. O A elevado a N não seria o anterior, que é A elevado a N menos 1, vezes A? Até aí, tranquilo, né? É bem claro a gente perceber isso. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos passar uma régua aqui e vou começar a fazer algumas operações aqui, tanto desse lado como desse aqui também. Vamos somar o lado esquerdo. A mais A ao quadrado mais A ao cubo mais até A elevado a N igual. Agora vamos somar o lado direito. A, melhor, 1 vezes A mais A vezes A mais A ao quadrado vezes A mais etc. mais A elevado a N menos 1 vezes A. Aqui eu só estou trabalhando os resultados de um lado e do outro. No lado direito, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o A em evidência, não pode? Pode. Então, vamos colocar aqui. A em evidência. 1 mais A ao quadrado mais até A elevado a N menos 1. Pronto, só coloquei o A em evidência. E do lado direito? Vou te convidar a observar o seguinte. Dá uma olhada para cá. Agora vamos olhar o somatório lá em cima. A mais A ao quadrado mais A ao cubo até mais A elevado a N. 1, que é o A elevado a 0, mais A1, A2, A na terceira, AN menos 1, AN. O que está faltando nesse de baixo aqui? A única coisa que falta é isso aqui, ó, A elevado a 0, que é 1. Então aqui eu posso escrever que ele é igual a Sn, a soma total lá em cima, menos A elevado a 0, que eu vou botar simplesmente 1. Então do lado esquerdo Sn menos 1, do lado direito tudo aquilo ali. Só que quando a gente observa também, o lado direito aqui, que está dentro do parênteses, e eu olho a soma, o que está faltando ali? Eu tenho A elevado a 1, A elevado a 0, né, que é 1. A elevado a 1, A elevado a 2, até esse aqui, ó, AN menos 1. Então, do lado direito, como é que eu posso escrever? A, que multiplica a soma, Sn, menos o último termo, que é A elevado a N. Vamos aplicar a distributiva do lado direito e manter o lado esquerdo. Sn menos 1 é igual a vezes Sn menos A vezes A elevado a N. Produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. O A elevado a N vezes A vai dar A elevado a N mais 1. Eu já vou escrever aqui para poupar tempo. Então dá A elevado a N mais 1. E do lado, aí a gente observa o seguinte, eu posso colocar todos os termos Sn, a soma dos divisores do número n, posso colocar tudo do mesmo lado. Só que quando eu olho, eu tenho Sn de um lado e tenho A vezes Sn de outro, sendo A
um número natural. Ou seja, o A vezes Sn é maior do que Sn. Esse aqui é maior do que o de lá. Então, se eu colocar do lado esquerdo, se eu subtrair a Sn dos dois lados, fazendo com que do outro lado esquerdo fique Sn menos A vezes Sn, esse número aqui é negativo. Então, eu vou ter que multiplicar depois por menos 1. Então, eu vou jogar entre aspas, né? Eu vou subtrair Sn de ambos os lados. Do lado esquerdo vai sumir, vai ficar menos 1. E do lado direito vai ficar A vezes Sn menos Sn menos A elevado a n mais 1. Para desaparecer com isso aqui, eu vou somar A elevado a n mais 1 dos dois lados. Do lado direito ele desaparece, do lado esquerdo ele fica somado ao menos 1. Então vai ser A elevado a n mais 1 menos 1 é igual a... Aqui já vou colocar em evidência Sn, que multiplica A menos 1, e do lado de cá ele sumiu, porque eu somei aqui mais A elevado a n mais 1 dos dois lados. Então ele sumiu. O que eu faço agora? Eu posso simplesmente isolar o Sn, dividindo ambos os lados por A menos 1. Então, vou ficar com Sn é igual a elevado a n mais 1 menos 1 dividido por A menos 1. E aqui eu obtenho a soma dos n termos, dos n divisores do número n, soma dos divisores do número n. Só que você pode observar o seguinte, aqui é a parte mais aritmética da coisa, mas você pode observar um detalhe que acontece com a soma desses divisores. Vamos dar um exemplo. O número 6, talvez acho que fica bem mais fácil, né? Vamos dar exemplo do número 6. O número 6, ele possui... Isso aqui é uma outra coisa aqui. É um outro raciocínio para chegar naquela fórmula lá que a gente tem da soma dos divisores. O 6 é composto de 2 vezes 3. Quais são as possibilidades dos divisores? Primeiro vamos olhar para o 2. Quais são as possibilidades existentes no 2? O 2 pode ser 2 a 0 e 2 a 1. E o 3 pode ser 3 a 0 e 3 a 1. Quais são as possibilidades divisores? 2 a 0 com 3 a 0. Também pode ser 2 a 0 com 3 a 1. Também pode ser 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0. E também pode ser 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Esses são os divisores possíveis do número 3. Não vamos obter os divisores calculando essas bases com expoentes. Vamos simplesmente somá-los, todos eles. 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0, mais 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1, mais 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0, mais 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Aqui a gente pode colocar o 2 a 0 em evidência e do lado de cá o 2 a 1 em evidência. Então 2 elevado a 0 que multiplica 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1. Depois, vou colocar o 2 elevado a 1 em evidência. 2 elevado a 1 em evidência, eu fico com 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 em evidência. Ficando 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, que multiplica 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1. Só coloquei o 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 em evidência. Aqui está pequeno, é uma fatoração bem pequena. Isso fica muito claro quando a gente parte para uma fatoração maior, como por exemplo do número 18, um pouquinho maior do que o número 6. Mas se você observar do lado direito e do lado esquerdo, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1,
e 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1, o que nós temos aqui é uma PG, uma progressão geométrica de razão 2 no lado esquerdo e de razão 3 no lado direito. E se você se recorda da fórmula da soma dos n termos de uma PG, a soma dos n termos de uma PG vai ser igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão, que é Q, menos 1. Neste número aqui, desse lado aqui, a gente tem uma razão 2. E do lado de cá, uma razão 3. Razão 2, razão 3. E qual é o primeiro termo? 2 elevado a 0. Aqui, na realidade, o primeiro termo é 1. E do lado de cá também, o primeiro termo é 1. Quantos termos tem a PG? 2. E aqui, 2. Então, substituindo, eu vou obter que a soma da total aqui vai ser a soma da primeira PG multiplicado pela soma da segunda. Como é que é a soma da primeira PG? O primeiro termo é 1, aqui vai dar 1 em ambos os lados. A razão do lado esquerdo é 2. N é a quantidade de termos, que é 2, menos 1. E o denominador? Razão menos 1. A razão não é 2? Então, 2 menos 1. Multiplicado pela primeiro termo da segunda também é 1. A razão vai ser 3, elevado a quantos termos temos? Temos 2 termos. 3 ao quadrado, menos 1, dividido, denominador, razão menos 1, 3 menos 1. Se a gente observa os expoentes, o que eu tenho? O expoente inicial da fatoração do 2 não é 1, e do 3 também não é 1. Então, eu vou ter o expoente do 2 mais 1, e aqui o expoente do 3 mais 1, que é justamente a fórmula que nós obtemos aqui para cálculo dos divisores naturais de um número. Tá certo? Então vamos prosseguir, que a gente já está com 27 minutos de vídeo. E a soma dos divisores inteiros? Vamos lembrar que divisores inteiros nós temos os positivos e negativos. Então a soma são sempre simétricos. Então a soma de tudo vai me dar o número 0. Beleza? Nosso exemplo aqui, 300. 300 fatorado, nós já sabemos. O nosso A vai ser o fator 2. O nosso B vai ser o fator 3. O nosso C, o fator 5. O X é o 2, é o expoente do fator primo 2. O Y é o expoente do fator primo 3, que é 1. E o Z é o expoente do fator primo 5, que é 2. Agora, simplesmente, eu aplico a fórmula 2 elevado a 2 mais 1, menos 1, dividido por 2 menos 1. A mesma coisa com 3 e a mesma coisa com 5. O resultado do primeiro vai dar 7, vai multiplicar pelo resultado do segundo, que é 4, e vai multiplicar pelo resultado do terceiro, que é 31, resultando em 868. Beleza? Mas a gente pode precisar calcular também, não somente a soma dos divisores, mas a gente pode precisar calcular o produto de todos os divisores naturais de um número. Considerando o número natural n, número dado, ele tem d divisores naturais, ou seja, tem d divisores positivos, aquele que a gente calcula lá somando os expoentes, multiplicando pelo seguinte, com o expoente mais 1 e assim vai. Então tem d divisores naturais. O produto de todos esses divisores é dado por o número n elevado à quantidade de divisores pela metade. Então a metade dos divisores positivos. Metade dos divisores positivos. E aí, de onde vem essa desgrama? Por que tem isso aí? Por que a gente consegue obter dessa forma? Abrir mais um espacinho aqui. Vamos voltar lá em um dos vídeos anteriores, que eu comentei sobre os divisores do 81. Eu vou fazer com o divisor do 81 porque ele tem uma quantidade de divisores ímpares. E ele é a mesma coisa quando o número tem uma quantidade de divisores pares. É a mesma coisa. A gente vai fazer com ímpar para mostrar que aquela fórmula ali é perfeitamente, ela acontece daquele jeito. Divisores do 81. Se você se recorda, divisor universal é 1. O número também é divisível pelo próprio 81, por ele mesmo. Qual seria o outro? 3.
qual seria o outro? Lembra que os extremos dá 81, né? Então, aqui é 27, 1 vezes 81, 3 vezes 27, e no meio a gente vai ter o 9. Então, os divisores são... Isso aqui fica até um bizu para você ver se calculou a quantidade de divisores de forma correta. Todos os divisores. Multiplica os extremos. Você tem que obter sempre o número n, até chegar no meio ali. Se tiver uma quantidade ímpar, o meio vai ser a raiz quadrada do seu número. Se for uma quantidade par, os dois do meio multiplicados vão gerar o n também. Então, aqui são os divisores do ímpar. Divisores do 81. Vamos fazer a multiplicação de todos eles. 1 vezes 3 vezes 9 vezes 27 vezes 81. Bom, em vez de eu fazer a divisão 1 vezes 3 vezes 9, 27, 81, vamos tentar fazer pelos extremos. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 81, dá 81. 3 vezes 27, também dá 81. E por último, 9. 81 vezes 81 vai ser 81 ao quadrado. E aí isso aí vai multiplicar por 9. Concorda que eu posso, ao invés de 9, escrever raiz de 81? É uma coisa, né? Então vamos trocar o 9 por raiz de 81. Se você se recorda de potência, de propriedade de potência, você vai se lembrar que raiz de A, escrita em forma de potência, o que está aqui no expoente do A sobe para o numerador e o que está no índice desce para o denominador. Então vai ser A elevado a 1 dividido por 2. Aqui é a mesma forma. Ao invés de eu escrever raiz de 81, eu vou escrever 81 elevado a 1 meio. Então 81 elevado a 1 meio. Aí de novo, eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1 sobre 2. Fazendo essa soma aqui, soma de fração, aqui eu tiro o MMC, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Eu vou obter 81 elevado a 5 meios. Quantos divisores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho 5 divisores. Então vai ser a metade dos divisores que eu possuo. Beleza? Isso vale também para quando a quantidade de divisores for uma quantidade par. Retornando aqui ao nosso slide, o produto de todos os divisores inteiros, ele vai ser dado uma fórmula bem parecida. Só que a gente vai ter um negativo ali, menos n elevado a d. Tem que pensar o seguinte, você tem divisores simétricos, você tem divisores positivos sendo multiplicados. Quando você multiplica divisores positivos, quando você multiplica números negativos, perdão, você tem números negativos sendo multiplicados. Quando você multiplica números negativos, o que acontece? Se eu tiver uma quantidade de números ímpares, eu vou obter um resultado negativo. Se eu tiver uma quantidade de números par, eu vou obter um resultado positivo. Então vamos pensar da mesma forma aqui. Eu tenho a quantidade de divisores dividido pela metade. Só que quando eu multiplico os divisores positivos e os negativos, eu vou ter o dobro da quantidade de divisores positivos. Tá vendo a quantidade de divisores positivos ali? Estou com 5. São só os positivos. Quando eu considero o negativo, eu vou ter 5 mais 5. Eu vou ter o dobro do D. O dobro de divisores que eu tenho, que é a quantidade de divisores positivos. D é a quantidade de divisores positivos. Então, em relação, levando em conta o D, que é a quantidade de divisores positivos, quando eu considero os positivos e os negativos, ao invés de D no expoente, eu vou ter 2D. Então, aqui eu obtenho, se eu tenho n elevado a d sobre 2, levando em conta o d, quando eu considero todo mundo positivo e negativo, o que vai aparecer no meu numerador? 2d, que é o dobro. Que é 2d dividido por 2, que no final vai dar n elevado a d. Eu tive que dar mais uma pausa aqui por causa da máquina. E o que a gente chegou à conclusão então?
o D lá em cima vai ser 2 vezes, porque eu estou considerando todos os divisores. Então é o dobro dos divisores positivos. Então 2D dividido por 2, simplificando, vai dar N elevado a D. Mas eu tenho que considerar a multiplicação de números negativos. Então, se aquele divisor for, ou melhor, se aquele expoente for positivo, se aquele expoente for par, o resultado vai dar positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai dar negativo. Então eu preciso considerar que pode existir uma multiplicação que resulte no número negativo. É por conta disso que vai aparecer um menos ali na frente do N, que vai ser alterado dependendo ali do expoente. Considerando a multiplicação, então, de números negativos, eu vou ter aqui menos N elevado a D, que é justamente o que nós temos aqui na nossa fórmula. Beleza? Vamos fazer um exemplo, considerando a quantidade de divisores, o produto dos divisores positivos e a quantidade de todos os divisores, produtos de todos os divisores. Então, P, o nosso número é N, que é 300. A quantidade de divisores nós já sabemos que é 18, já calculada. Normalmente esse tipo de questão também não traz o número N, ele traz, ele por si, ele traz o número fatorado. Então é importante começar fatorando até por conta do cálculo da quantidade total de divisores. Então P igual a N elevado a D sobre 2, N vai ser o número 300, que é 2 ao quadrado, 3 vezes 5 ao quadrado, elevado a 18 sobre 2. Resolvo o primeiro que está fora do parênteses ali, trabalhando o expoente. 18 sobre 2 dá 9. E agora, usando a propriedade de potência, eu vou multiplicar o expoente externo por cada um dos expoentes dos fatores primos. Então 2 ao quadrado vezes 9, 2 a 18, 3 elevado a 9, 5 elevado a 18. Que é a resposta final. E o produto dos divisores inteiros? Aqui eu tenho menos N, que vai ser também menos toda aquela fatoração ali em cima, elevado a D, que é 18, que é a quantidade de divisores positivos. 18 é um número par. Consequentemente, aquele sinal negativo vai sumir, vai ficar positivo. Então, 2 a 36, 3 a 18, 5 a 36. E por isso é o que falamos hoje, o que intencionava conversar com vocês hoje. E não percam que no próximo vídeo a gente avança um pouco mais, acredito que seja o último. Vou procurar ser mais direto com a exposição das fórmulas, porque esse último vídeo, então, é muito específico para o concurso militar, não é do interesse assim, de muita gente, é muito específico, é um nicho muito específico. Então, espero vocês na próxima. Obrigado, curta aí, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.